espiritual. Os dois não são iguais. Nós podemos estar cheios de entendimento intelectual e vazios de entendimento espiritual. É um entendimento que o Espírito Santo não pode usar. Ele é natural, ele é intelectual. Então, irmãos, de novo, que tentação nós temos na nossa jornada cristã de sermos intelectualistas. Abordarmos a palavra de Deus de modo intelectual. Paulo ora da mesma maneira aos Efésios, na primeira oração. Deus vos conceda, para o conhecimento dele, ou no conhecimento dele, espírito de sabedoria e de revelação. Paulo está dizendo que se os olhos do coração não forem iluminados, e essa expressão também ele usa lá, Efésios 1,18, nós não podemos conhecer o Senhor como Ele é. Podemos tocá-lo intelectualmente, tocar a palavra, letra, mas não seremos introduzidos no reino da realidade espiritual. São duas coisas completamente diferentes. Então, se nós não estamos nos distraindo de Cristo, essa oração é nossa oração, tanto como pessoas, como especialmente como assembleias. De pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Irmão, tem muita coisa digna de nota nessa oração. E como eu falei, nós vamos chamar a atenção só para algumas delas. Depois você, querendo, estude por você mesmo. Você percebeu que nessa oração Paulo repete 2 vezes uma palavra única? Epignosis. Traduzido aqui no verso 9 e no verso 10, da nossa versão, por pleno conhecimento. Epignosis. Interessante ele usar essa palavra, né? Porque como nós falamos, os germes do gnosticismo estavam ali, assolando a igreja dos Coríntios. Conhecimento, conhecimento e conhecimento pelo conhecimento. E Paulo vem falar de Cristo e que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Como se ele dissesse, vocês querem conhecimento? Conheçam a Cristo. Então, 2 vezes nessa oração, pleno conhecimento, verso 9, parte final, pleno conhecimento da sua vontade. E parte final do verso 10, pleno conhecimento de Deus. Então, que nota destacada aqui, não é? Pleno conhecimento de Deus, pleno conhecimento da vontade de Deus, andam maravilhosamente juntas. Se nós conhecemos a Deus, nós temos conhecido a vontade de Deus. Se nós temos conhecido a vontade de Deus, é porque temos conhecido a Deus. Para quem que Deus revela o conhecimento da sua vontade? Para aqueles que querem conhecer a Ele mesmo. Nosso Senhor Jesus, falando com discípulos e com aqueles que o ouviam em João 7, ele falou algo tão especial nesse sentido, irmãos. Ele disse assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, ou obedecê-lo, conhecerá. Se a doutrina que eu falo é minha ou se provém de Deus. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá. Vontade, conhecimento. Andam juntos. Deus nunca nos dará conhecimento da sua vontade, porque nós somos curiosos de saber qual a vontade dele. Ele só dará a nós conhecimento da sua vontade, se nós temos um coração que deseja obedecer a sua vontade. Então eu queria que você juntasse isso, porque isso tem muito a ver com as nossas vidas como indivíduo e com as nossas vidas como assembleia. Queremos reter a cabeça? Como temos falado? A primeira evidência, não nos distrairmos de Cristo. Usando essa oração para tentar encorpar o que significa não nos distrairmos de Cristo. Orarmos segundo essa oração do Espírito, através de Paulo, que foi escrita aqui. Termos avidez, tanto como pessoas, como assembleia, de conhecer qual é a vontade de Deus para nós. Oh, irmãos, como precisamos disso. No capítulo 5 de Efésios, Paulo fala assim, não vos torneis insensatos, nécios, mas procurai compreender o quê? Qual a vontade do Senhor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Que luta é na nossa vida cristã pessoal, nesse encabeçamento pessoal de Cristo. Você marido, você pai, você homem, você mulher, mãe, esposa, irmão, cidadão, não é? Na sociedade, que desafio é para nós compreender a vontade do Senhor para nós. Para não estarmos na periferia da vontade do Senhor, mas no centro da vontade do Senhor. Você já percebeu, não é? Na sua jornada cristã, que a vontade de Deus tem centro e tem periferia, não já? Ela tem. Centro e periferia. Sabe um dos riscos de andarmos na periferia da vontade de Deus? É o mesmo risco que Isaac correu quando ele ficou ali nas bordas da terra de Canaã. É o mesmo risco que Abraão correu
quando ele foi para o Egito e levou sua mulher. Quando estamos nas bordas da vontade do Senhor, nós estamos extremamente vulneráveis. Mas quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós estamos num lugar seguro. Nós temos verdadeira paz, nós temos verdadeiro descanso. Nós já chegamos pelas lições do Senhor, e graças ao Senhor, porque as lições são progressivas, esse conhecimento é progressivo em todos os aspectos, mas nós já tivemos algumas lições para nos deixar claros que o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do universo. E o lugar mais perigoso do universo é quando nós estamos na periferia da vontade de Deus. Quando nossa vontade está chocando com a vontade de Deus, de alguma maneira. Não é? Então, pleno conhecimento da sua vontade, pleno conhecimento de Deus. Combina essas duas coisas. Irmãos, não há esperança para nós como indivíduos, e nem como assembleia, se essa não é a nossa avidez. Segunda coisa importante nessa oração. Veja o verso 10. Para quem que o Senhor vai revelar a sua vontade, que é assunto do verso 9? Para quem que Ele trará sabedoria e entendimento espiritual? Para quem e para quê? Veja o verso 10. A fim de viverdes. Que palavra especial. Vida cristã não é mística, vida cristã não é espiritualista, vida cristã não é intelectualista, é para viverdes. Viverdes o quê? O que diz aí? De modo, outra palavra maravilhosa. Como nós falamos, que linda é a escritura, né? Sabe qual é essa palavrinha digno aqui? O que ela significa? Harmônico. Ela é usada também em Efésios 4:1. Quando Paulo sai da seção de visão espiritual, os 3 primeiros capítulos de Efésios, e vai para o assunto da vocação espiritual, os 3 últimos capítulos de Efésios. 3 e 3. 3 para a visão e 3 para a vocação. E ele começa o capítulo 4 com essa vocação. Lembra? Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. A mesma palavra que você está vendo aí. Digno da vocação a que fosse chamados. Então ele tem 3 capítulos sobre a vocação. Como é andar de modo digno dessa vocação? E digno é harmônico. O maestro rege e a orquestra toca. Isso é o que significa digno, não é? Nós estamos vivendo sob controle. Nós estamos vivendo sobre a liderança do Espírito Santo. Como nós falamos no início, nós santificamos a Cristo como o Senhor nos nossos corações. Tanto como pessoas, como especialmente como assembleia. Aí nós podemos dizer que nós nos reunimos em nome do Senhor Jesus. Não é porque nós somos regenerados, não. Não é porque nós somos cristãos, não. Nós podemos ser tudo isso e mais outras coisas, mas não sermos uma assembleia regida pela liderança do Espírito Santo. Por isso estamos buscando humildemente e diante do Senhor, aos pés do Senhor, examinarmos essas marcas durante esses dias, para que o Senhor nos ajude a nos sondar pessoal e corporativamente. Então, viver de modo digno, harmônico, se você quiser, harmônico ao Senhor. Para o seu inteiro agrado, outra frase tão preciosa, irmão, que nos livra de novo do que já falamos, espiritualismo, misticismo, intelectualismo. Se o entendimento que nós temos tido é espiritual, sabe qual vai ser o resultado? O Senhor será agradado. Lembrando para os irmãos uma frase daquele homem de Deus do passado, do século IV, Agostinho. Certa vez ele disse assim: ame a Deus de todo o seu coração e faça o que você quiser. Frase especial essa, né? O que é certo? O que é errado? Essas são nossas perguntas. O que é lícito? Será que eu posso fazer isso, irmão? O que você acha, irmão? Me aconselha. Isso é lícito ou é ilícito? São as perguntas que nós fazemos, não é? Mas sabe qual a pergunta que nós devíamos fazer? Isto agrada ao Senhor? Ou isto não agrada ao Senhor? Paulo, como homem maduro de Deus, que já tinha chegado a isso, ele disse assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. De novo ele repete: todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Olha os parâmetros que guiavam Paulo. Não era licitude, mas era o que edificava, era o que convinha. E tem mais uma terceira coisa que ele diz, no mesmo raciocínio: todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar, me reger por nenhuma delas. Nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir, nem pelo comprar, nem pelo vender, não me deixarei dominar por nenhuma delas. Esse é um grau elevado de vida com o Senhor.